Meus irmãos, a paz do Senhor, grande é a alegria de nesta manhã, neste domingo, estarmos aqui reunidos para poder iniciarmos mais um trimestre aprendendo da palavra de Deus. Trimestre esse que com certeza Deus irá nos dar ensinamentos em que nós necessitamos para caminharmos na verdade. Para nós iniciarmos esta escola bíblica dominical, vamos estar orando, você em sua casa, com o seu coração aberto, com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, para nós contemplarmos a glória de Deus, ouvirmos a palavra de Deus e guardarmos a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, sou grato a Ti por esse momento estarmos iniciando mais um trimestre para poder estudar a preciosa e maravilhosa palavra do Senhor. Obrigado por esta grande oportunidade. E pedimos ao Senhor graça e sabedoria, direcionamento e entendimento da sua verdade nesse trimestre. E nessa primeira aula, meu Deus, nos dê ensinamentos verdadeiros em que nós precisamos e temos necessidade de aprender. Senhor, revela, Senhor, ensina, Senhor, admoesta todos nós nesta manhã, nesse dia, para a glória do nome santo do Senhor. Eu te peço neste momento direção, orientação, e que Teu Espírito Santo venha nos conduzir para me transmitir, e que o Senhor venha dar entendimentos que estarão ouvindo no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a alegria é grande de nós aqui estarmos reunidos. Você está aí na sua casa, no local que você escolheu de culto, de escola dominical, com a Bíblia na mão. Se você já tem revista, graças a Deus por isso. Se não tem, você vai acompanhar aqui ou procure na congregação revista, que o assunto é muito importante. Nós estaremos estudando sobre esse trimestre, transformando as adversidades em cenário de milagres e vitórias. Então, é um assunto muito atuante e vai nos ensinar muitas verdades que precisamos para este momento em que estamos vivendo. Para nós iniciarmos, vamos nós cantarmos, meus irmãos. É a nossa tradição, vamos estar cantando um louvor aqui da nossa harpa cristã, e logo depois o Ministério Louvor estar cantando e adorando, e nós vamos estar aqui iniciando a nossa aula de hoje, iniciando esse terceiro trimestre em nome de Jesus. Vamos ouvir então o Ministério Louvor. Jesus,
bondade de Deus é que excede todo entendimento. Vamos lá então, meus irmãos, com a Bíblia na mão, com a revista na mão, com o coração aberto, e vamos aprender a palavra de Deus. Então o tema desse trimestre é, repetindo aqui, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Nós vamos aprender aqui que lições de como os heróis superaram os desafios em tempo de escassez, guerras e angústias. Uma coisa que até nesse exato momento aqui, com essa proposta colocada aqui na revista, a palavra herói. Quero começar exatamente com esse trimestre, a palavra herói. Herói é todo aquele que é lutador e consegue superar as adversidades. Este é o verdadeiro herói. Herói, muitas das vezes, não é todo aquele que tem tanta habilidade para poder conseguir vencer seu oponente, ou aquele que foi treinado de uma forma tão eficaz para conseguir vencer o seu oponente. O verdadeiro herói é aquele que de fato consegue e luta e se esforça para poder conseguir conquistar, conseguir vencer e superar. Então todo aquele que supera é herói. Herói muitas das vezes não está na robustez, não está nem na intelectualidade, mas sim está no esforço, na dedicação. E aqui sempre tenho dito isso, que tem gente que criou um estigma ou uma figura de uma palavra herói, a pessoa herói, esse é fulano herói. Então automaticamente a gente começa a formular uma imagem, personificar uma imagem totalmente perfeita, né? A imagem de um herói, uma pessoa muito forte, robusta, extremamente dedicada ou que treinou para tanto, uma pessoa extremamente inteligente. A gente começa a personificar e pegar todas as boas qualidades e transportar para este herói. Mas o herói não tem todas essas características que possa trazer a sua personificação. Mas o verdadeiro herói é aquele que enfrenta as guerras, mesmo em tempos difíceis, mesmo longe das suas forças, mesmo longe das suas habilidades, ou mesmo longe da sua robustez. Mas ele consegue lutar e vencer. Esse é o verdadeiro herói. E nesse trimestre nós iremos aprender com total eficácia exatamente isso. E aqui na primeira aula de hoje nós vamos aprender sobre Isaac. Vamos aprender sobre essa personagem bíblica, como ele de fato conseguiu superar algumas adversidades, criar essas adversidades para se tornar um cenário de milagres e vitória. O verdadeiro herói não é aquele somente dotado de fé, mas é aquele que com certeza luta, tem o seu lado pessoal para lutar, mas que está com a convicção de que Deus assim pode agir poderosamente na sua vida. Então esse trimestre iremos aprender de personagens que tiveram adversidades, mas foram heróis. Aí repito aqui, não somente personifique herói como um herói perfeito. Você pega todas as qualidades que deveria um ser humano ter todas essas qualidades e transportar para esse herói. Ou seja, vamos falar aqui hoje sobre Isaac. Você pegar a robustez, você pegar a intelectualidade, você pegar a habilidade, você pegar a estratégia e dizer que esse herói, porque ele é dotado de tudo isso. O herói, na verdade, talvez alguma das vezes, a grande maioria das vezes, ele não é dotado nem de tudo isso que nós aqui falamos e de alguma das vezes de nenhuma dessas. Ele é herói porque ele meramente confiou e dedicou a sua vida ao Senhor. Quer ser o herói do Senhor? Confia nele e Deus assim o fará o milagre na sua vida. Então vamos lá, com o slide na tela, tema do trimestre, terceiro trimestre, ano 2020, 5 de julho, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitória. Lições de como heróis superaram os desafios em tempo de escassez, guerras e angústias. Ao longo dessa aula,
nós iremos aprender sobre a escassez, sobre guerras e angústias. São coisas que acontecem rotineiramente na vida de um ser humano. A escassez, a batalha e a angústia. Escassez lado físico, guerra, a gente pode habilitar esta palavra guerra, tanto no lado espiritual, nosso principalmente que é lado espiritual, mas existe um lado também até um pouco civil. E a angústia, que também é um lado interno do ser humano. Então a gente precisa superar tudo isso, que tudo isso daí leva-se ou vai integralmente para uma só tangente, que é você mesmo. Então, a escassez, você tem que lutar contra isso mesmo. A guerra, você tem que lutar contra isso mesmo. A angústia, alguma coisa que queira te provocar, queira te dominar, te causar dor ao extremo. Mas o Senhor é aquele que pode conduzir a nossa vida. Vamos lá então, lição de número 1, com a sua revista na sua mão, com a Bíblia também na sua mão aí. Se você não tem, nós vamos estudar falando hoje o texto de referência em Gênesis capítulo 26. Então vamos lá. Slide, lição número 1, prosperando em meio às crises. Prosperando em meio às crises. Vamos então para esse fim. Outra coisa interessante, até antes de comentar aqui, abrindo até um parênteses, o comentário está baseado em um livro. Esse livro, pude dar aqui uma olhadinha nele, que foi escrito pelo Bispo Abner, e você pode adquirir esse livro também na igreja. Adquirir ele, que vai te ajudar muito, que tem todos esses personagens que vamos estudar, está aqui nesse livro. Muito interessante, viu, meus irmãos? Algo muito interessante, além do mais, um livro com objetividade. Um livro com objetividade, fácil de leitura e tenho certeza que vai te ajudar muito também. Vamos prosseguindo. Graças a Deus. Texto áureo. Vamos para o nosso texto áureo. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26, 2. Então, ao longo dos tópicos nós iremos comentar, só para a gente ganhar tempo aqui, ok? Ao longo dos tópicos nós vamos comentar. Texto de referência, Gênesis 26, 1 até o 6, diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Essas coisas são muito interessantes a gente destacar, hein? Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, outra coisa muito interessante, e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu, muito interessante, a minha voz, e guardou meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Eu preciso aqui, nesse texto de referência, usar alguns pontos que são extremamente necessários e marcantes, que traz de fato um ensinamento tão gigante, tão ímpar, tão extraordinário, que merece, toda a Bíblia merece nossa atenção. Mas para o momento, uma coisa muito interessante que, assim como aconteceu com Abraão uma adversidade, também estava acontecendo com Isaque. Esse ponto que eu quero destacar. Irmão, nenhum de nós estamos livres de adversidade. A gente pega alguma personagem da Bíblia, a gente pega alguns textos da Bíblia e usamos ele como só coisas que são boas, né? Só utiliza aquilo e esquecemos as lições que vêm trazer também as adversidades. As adversidades nos dão lições na vida, meus irmãos, para poder vencer. Quando Isaque, Deus fala com Isaque: olha, Abraão sofreu o que você está sofrendo, tá? Você não é pior e nem é melhor do que seu pai, não.
Seu pai também sofreu, seu pai também padeceu, seu pai também teve dificuldade. Você está pensando em descer para o Egito como Abraão desceu? Com seu pai foi uma coisa, assim que Deus estava dizendo. Com o seu pai eu agi de uma forma, com você eu vou agir de outra forma. Então eu não estou te autorizando você ir para o Egito como seu pai foi, porque lá eu autorizei. Você vai ficar aqui em Gerar, junto aos filisteus. Olha que interessante, Deus conscientiza Isaac de que o seu pai havia passado a adversidade, assim como ele estava passando. Deus havia direcionado o seu pai para ir para o Egito, e ele estava com vontade de ir para o Egito, porque o seu pai havia ido, devido à fome também, devido à dificuldade, e Deus fala com ele: não senhor, o que aconteceu com o seu pai é com o seu pai, não com você, é diferente. Agora com você, você vai ficar aqui, ó, obedece, ok? Então uma das coisas interessantes, 2 pontos aqui destacar nesse texto, você não é diferente de ninguém, você não é melhor do que ninguém, também você não é pior do que ninguém. São 2 coisas muito importantes. Você não é pior e nem é melhor. Acontece coisas diferentes. Haja vista que essas coisas diferentes, ainda que possa ter alguma semelhança, mas acontece de forma diferente. Aconteceu uma adversidade com Abraão de fome, ele foi para um lugar diferente que foi Isaac. É isso que você precisa entender. Mas mesmo das promessas que Deus havia feito a Abraão, não significa que iria terminar, devido à fome. Mesmo que Deus fez as promessas a Isaac, não significa que iria terminar porque havia fome. Não, Deus estaria agindo de forma diferente. A gente tem que aprender com os ensinamentos das adversidades, irmãos. Aprenda. Não meramente olhe o tamanho do problema e se torne uma pessoa pior. Você não é pior e nem é melhor. Você é servo de Deus. Maravilha? Então, seguindo aqui, outra coisa a Bíblia dá ensinamento e mostra algo extraordinário para a nossa vida. No versículo 3 do texto de referência, Deus diz assim, ó: peregrina nesta terra. Deus deu direção. Quando você está atento a ouvir a voz de Deus, a adversidade não vai falar com você. Você precisa entender isso. Os problemas não vai ficar ditando para você o que você tem que fazer. Não. Você vai estar atento à voz de Deus e não à voz dos problemas. Porque é muito comum a gente dar muita atenção à voz dos problemas, de nós voltar a nossa atenção por aquilo que o problema está dizendo para a gente fazer. Não, meu irmão, você tem que dar atenção à palavra de Deus. Olha o que Deus diz a Isaac. Tinha um problema da fome, estava com dificuldade, estava com adversidade, mas ele não deu atenção para isso, ele deu atenção para a palavra de Deus, que diz assim, olha, peregrina nessa terra, ou seja, fica aqui, direção. Serei contigo. Olha o que Deus está dizendo. Olha, ainda que você esteja em adversidade, eu estou com você, você não está sozinho. Agora, se a gente dá voz, a gente dá atenção à voz do problema, o que vai acontecer? Você vai ficar com o problema e o problema vai ficar com você. Olha só como é que é as coisas. Você vai ficar com a adversidade e a adversidade vai ficar com você. Mas quando você dá atenção à palavra de Deus, Deus dá direção e Ele está com você, meu irmão. Glória a Deus. Serei contigo. Aí Deus diz o seguinte: serei contigo, vou te ajudar na adversidade, vou te ajudar você a superar, vou te ajudar você nesse momento a enfrentar. E ainda diz, e vou te abençoar. Se você seguir a direção, Deus vai estar com você e Deus vai te abençoar. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Glória a Deus. Vamos lá, eu quero ir agora para o versículo de número 5, que eu preciso dar esses destaques, a Bíblia dá esses destaques. Versículo 5 diz assim: porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Oh, aleluia! Abraão obedeceu a minha voz. O que Deus está falando com Isaac? Isaac, Abraão, seu pai, eu prosperei, eu cuidei, eu amparei, eu sustentei, eu direcionei, porque ele deu atenção no que eu falei. Aí que está o grande segredo, irmão. Você está dando atenção por aquilo que Deus está falando? Ou você está dando atenção para o problema? Achando que vai ser um coitadinho. Tem essa
esse complexo de inferioridade, achar que é pior do que os outros, que não dá nada certo para você, dá tudo errado. Irmão, tem coisa que vai dando errado, dá errado não é só para você não, dá errado para mim, deu errado para Isaac algumas coisas, deu errado para Abraão algumas coisas. E ao longo desse trimestre nós vamos aprender exatamente sobre esses personagens bíblicos. O grande problema é que a gente coloca uma coisa na cabeça e achamos que a gente é a pior pessoa do mundo. E tem outro lado, né? Tem gente que acha que é a melhor pessoa do mundo. Irmão, entenda uma coisa, olha só o versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Obediência gera resultado de vitória. Obediência gera resultado de conquista. Obediência gera resultado de honra. Irmão, obedeça a voz de Deus e não obedeça a voz do problema. Aí outra coisa interessante, obedeceu a voz, Deus disse e ele fez. Deus mandou para ir para algum lugar, ele foi. Deus mandou ele voltar, ele voltou. Deus mandou ele ficar, ele ficou. Olha só isso, meu irmão, vamos entender essas verdades. Aí depois diz assim, e guardou o meu mandamento. Obedeceu a direção, guardou o mandamento. Você está guardando o mandamento de Deus? Quem guarda o mandamento de Deus, irmão, consegue ter coragem para poder vencer as adversidades. Depois diz assim, e os meus preceitos, os meus desígnios, e os meus estatutos, e as minhas leis, irmãos, aqui Deus está falando com Isaac, o que era estabelecido como regra, como lei, como preceitos, como estatutos, vindo da parte de Deus. Deus disse, eu quero assim e tem que ser assim. E não adianta a gente querer inventar, não adianta a gente querer pular fora, não adianta a gente querer não aceitar, não é assim, pronto, e acabou, Deus é que tem autoridade. Glórias a Jesus. Termino com esse breve comentário desses versículos, para nós entendermos que Deus, Ele só vai nos abençoar se nós estivermos na obediência. Só vamos conseguir conquistar se nós seguirmos a sua voz e o seu direcionamento. Vamos lá então? Vamos para a verdade aplicada, que está aqui no texto também da nossa revista, que fala de uma forma muito clara também, muito interessante. O estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Como nós devemos comportar em tempo de crise. Qual é o seu comportamento em tempo de crise? É murmurar? Achar que você é a pior pessoa do mundo? Que ninguém tem dó de você? Irmão, eu estou sendo bem assertivo, bem direto. Não porque não te amo, pelo contrário, por te amar e querer o teu bem, estar nos caminhos do Senhor. Eu não gosto muito de rodeio para falar as coisas não, eu gosto de ser mais direto para a pessoa compreender. Porque o objetivo aqui, meu irmão, é você compreender, eu compreender, para nós estarmos na palavra de Deus e vivermos o melhor de Deus. Então, como que você comporta, qual é o teu comportamento em tempos de crises? Murmurador? Achar que ninguém tem dó de você? Achar que Deus não te ouve? Só vou ficar só nessas 3 palavras. Murmura, achar que ninguém olha para você, que o pastor não está nem para você, que a igreja não está nem para você, que as pessoas, mesmo da família, não estão nem para você, que Deus não está te ouvindo. Irmão, tira isso da cabeça. Primeiro porque é uma coisa que não é verdade. Não é verdade. Isso não é verdade. Deus te ouve, a igreja te ama. Claro que eu não vou resolver seus problemas. Eu não resolvo o problema de ninguém. Tem hora que é difícil resolver até os meus. Mas Deus sim, Ele resolve. Eu posso te ajudar a oração, posso te aconselhar. Isso sim, eu devo e preciso fazer. É meu dever, como papel, como sacerdote. Mas meus irmãos, tira essa ideia também de coitadinho, que ninguém tem dó de você. Tira essa ideia de coitadinho. Irmão, se você cruzar os braços, ficar parado, estacionado, não vai cair nada do céu não. Primeiro, o que caiu do céu está perdido, que é o diabo. Deus expulsou ele de lá. Então aquilo que cai do céu é coisa perdida. Glórias a Jesus. Vamos prosseguir então. Vamos lá. Os tópicos da lição, nós vamos falar aqui ao longo do tempo, vamos ganhar tempo.
Vamos para a introdução. Mesmo em meio à escassez de alimentos que a terra estava atravessando, Isaac prosperou. Irmão, isso é glorioso. É glorioso. Mesmo em escassez de alimentação, mesmo em escassez de alguma coisa, Isaac prosperou. Mesmo nesse momento que estamos vivendo essa pandemia também, temos condições de prosperar, irmão. Tem gente que tem um entendimento de prosperidade de ser rico. Não é isso. Prosperidade não está relacionado somente a ter dinheiro ou riqueza. Não é isso. Só isso. Ser próspero é viver bem com aquilo que tem. Se você ganha um salário mínimo e paga todas as suas contas, glória a Deus. Então você é próspero. Se você ganha até mais de um salário mínimo, paga todas as contas, graças a Deus, você é próspero. Se você tem um pouco a mais, um salário bom, uma empresa, o que for, e você paga todas as suas contas, está tudo em dia, está crescendo, você é próspero. A prosperidade é viver bem com aquilo que tem, meu irmão. Isso que é ser próspero. Tem gente que coloca na cabeça, não, é eu ter carro, é eu ter casa, é eu ter dinheiro. É uma linha de prosperidade, sim. Mas isso não se completa, meu irmão, com uma paz do coração. E prosperidade é isso. É viver bem com aquilo que tem. Se você ganha um salário mínimo, consegue alimentar, consegue pagar suas contas, consegue investir, entregar teu dízimo, ofertar, irmãos, você faz isso, Deus te prosperou. Dá glória a Deus por isso, meu irmão. A crise não pode dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre ele. Olha, é esse ponto dessa introdução que é magnífico. A crise não pode te dominar, irmão, não pode te enjaular, não pode te amarrar, como pessoas são amarradas com a crise, com as dificuldades, com as adversidades. Já imaginou se Isaac também se amarrasse a isso? Se Abraão se amarrasse a isso? Estamos falando de dois já passados que estamos estudando sobre Isaac, depois vamos estudar sobre os outros. Já imaginou, meus irmãos, se amarrasse, se pegasse, não, eu vou me trancar dentro de uma sala, vou pegar a chave, vou fechar e vou jogar a chave fora para não sair dali. Irmão, tem muita gente se trancando assim. Vive entre quatro paredes e fica ali, irmão, sai disso. Não deixe a crise te dominar, domine ela. Aí que herói, o verdadeiro herói é esse. Não é que tem meramente robustez, ou intelectualidade, ou capacidade, ou habilidade, mas é saber enfrentar a adversidade com a sua força, que tem, e conseguir dominar isso, irmão, é questão de domínio. Domínio é você próprio lutando para poder vencer a adversidade. Dominar, não deixar isso te dominar. Quando alguma coisa nos domina, a gente fica, irmão, à mercê daquilo. Se vai para a direita, a gente vai também. Se vai para a esquerda, a gente vai também. Mas quando a gente domina, não. Está mandando para a direita, né? Eu vou para aqui, ó. Eu ministrei aqui sobre o alvo definido. Nós temos um alvo definido e eu vou para aqui, eu não vou mudar de direção. Graças a Deus. Vamos para 1.1, a pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus. Olha só, Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu, como está escrito lá em Gênesis 15, versículo 5. As descendentes de Abraão, Isaac e Ismael. Não entrarei em mérito dos dois, né? Mas sim, estamos falando aqui a propósito de Isaac. Mas eu coloquei aqui os dois justamente para a gente ter uma noção disso. Uma noção disso. Abraão, como você está vendo aí no slide, o slide está permanecendo para você exatamente se conscientizar disso. Abraão é pai de Isaac, e é através de Isaac vem os judeus, aonde nasceu Jesus Cristo. E através de Ismael, que vocês conhecem muito bem, vem os árabes. Então existe este conflito entre os árabes e os judeus, que são guerra entre família. Irmãos, vamos falar essa palavra de entender. Eu coloquei isso aí só para a gente ter uma noção que Deus havia dito a Abraão que multiplicaria a sua descendência, seria como as estrelas dos céus, e é mesmo, meus irmãos, são inúmeros.
São inumeráveis, né? Tanto os árabes quanto também os judeus. Mas pastor, judeu tem tantos milhões. Irmãos, através de Isaac veio Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Então, o que Deus havia dito a Abraão cumpriu-se na íntegra, não no tempo de vida de Abraão. É isso que a gente precisa entender, irmão. Tem coisa que diz para a gente que é hoje e não cumpre hoje, não, irmão. Tem o seu tempo. Tem coisa que Deus disse para mim que eu vou passar e não vai se cumprir a mim, mas vai se cumprir aos meus descendentes. A gente precisa colocar no coração, na cabeça, a realidade da Bíblia e não os conceitos próprios. Coloca isso na sua cabeça. Deus prometeu e Deus é obrigado a cumprir. Deus não é obrigado a cumprir nada com ninguém, não. É nós que somos obrigados a cumprir com Deus. É Ele que é Deus, ué. Ele não é nosso servo, não. É nós que somos servo dele. Então Deus havia dito e Deus cumpriu. Mas no tempo dele, hoje, são inumeráveis, não é isso? Então, olha, só para a gente destacar aqui, é preciso fé para crer que um idoso com agravante da esterilidade da sua esposa possa gerar um filho. Irmão, quando Deus falou com Abraão, ele tinha 75 anos de idade aproximadamente, e ele saiu de Ur, foi para Harã, depois Deus confia e fala com ele de novo em Harã, de Harã ele vai para Canaã. Quando ele chega em Canaã é aproximadamente 75 anos de idade, irmão, depois de muito tempo que estava lá em Canaã, que ele veio a ter filho, meu Deus, um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos aproximadamente. Gente, era estéril ainda, são dois agravantes, idade e esterilidade. Mas Deus, Ele age se crermos e obedecermos. Por que Deus agiu? Eu preciso voltar aqui. Por que Deus fez? Porque Abraão obedeceu, ué. Deus disse para Abraão, sai daqui da sua parentela, da sua terra, e vai para a terra que eu vou te mostrar e te farei uma grande nação. O que ele fez? Juntou toda a sua riqueza, vamos falar assim, todos os seus pertences, colocou nas costas, vamos para Canaã. Mas vamos fazer o que lá? Deus mandou ir para lá, vamos para lá. E ele obedeceu e foi, meus irmãos. A obediência gera resultado satisfatório para a nossa vida. 20 e poucos anos depois ele veio ter filho, com uma gravidade da idade e da esterilidade da esposa. Mas para isso, para Deus, não importa. O que importa é crer, é obedecer, e Deus assim há de agir. Vamos nós entendermos e colocar isso em prática em nossa vida? Glórias a Jesus. Vamos seguir a pedagogia de Deus. O que Deus faz através? O que é pedagogia? É a forma didática de mostrar alguma coisa para ensinar algo para alguém com aqueles exemplos. Por exemplo, a aula de hoje aqui, eu estou usando de uma didática. Ao mesmo tempo que falo, ao mesmo tempo tem um slide que foi elaborado para esse fim. Usamos a revista, usamos a Bíblia, para quê? Para facilitar a compreensão sua, de que está me ouvindo, e também até para facilitar a minha fala, para me ter um início, um meio, um fim, senão me perderia. E Deus usa exatamente da pedagogia, da forma de ensino, para nos ensinar. Então tudo que está relacionado a ensino, Deus irá usar, e Ele usa até as adversidades, até as crises, para falar e para ensinar eu e você, meus irmãos. Então a gente tem que pegar esses momentos que Deus está ensinando, que é a sua pedagogia, a sua forma. Ele é pedagogo, ele é extremamente mestre, ele é professor, ele é senhor, ele sabe ensinar. Nós que muitas das vezes não somos bons alunos, bons discípulos. Bom discípulo fica atento com aquilo que o seu mestre está ensinando. E Deus, Ele usa da pedagogia para nos ensinar. Olha só nesse slide. Então, como a resposta divina, Abraão, 100 anos e Sara, com 90 anos, foram pais de um menino por nome Isaac. Irmão, eu volto lá nessa fala. Velho e esterilidade. Ele velho, a esposa também velha e a esposa estéril. Mas isso não foi o empecilho para Deus cumprir com as suas promessas.
Deus cumpriu porque houve obediência da parte de Abraão e de Sara. Eles obedeceram e Deus cumpriu. E não foi a idade nem foi a esterilidade que impediu de isso acontecer, o milagre acontecer. Deixa Deus te ensinar através desta pedagogia, meu irmão. E outra coisa, irmão, interessante: tempo. Irmão, foi mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Tempo, tudo tem o seu tempo. Nós somos extremamente imediatistas. Queremos agora. A gente quer para ontem, irmão. Por que queremos para ontem? Porque isso foi inculcado na nossa mente. Sai desse mundo, sai dessa visão horizontal e entra na visão vertical. Você não é daqui, irmão. Você é habitante dos céus. Glórias a Jesus. 1.1. Vamos lá. Deus sempre proverá recursos. Deus sempre proverá recursos. Em meio às adversidades, em meio aos problemas, sempre haverá recurso da parte de Deus. A gente precisa acreditar nisso. Agora, irmão, uma coisa muito importante que eu preciso dizer aqui para você. Que algumas das vezes nós queremos ter hoje já pensando em guardar para amanhã. Deus não age assim. Isso é uma atitude nossa, uma habilidade nossa, é um conceito nosso. Não está errado também, não tem pecado também nenhum nisso. Mas o que diz relacionado a Deus, eu tenho que viver no que Deus me dá hoje e amanhã. Deus proverá. Se eu guardar hoje o que Deus me deu hoje para amanhã, estou dizendo que Deus amanhã não vai me prover. É isso, é um sentido isso, tá? Não quer dizer que você não pode fazer poupança, não quer dizer que você não pode se estruturar financeiramente, não é nada nesse sentido. Não é nada nesse sentido. Mas eu tenho que entender o seguinte: hoje Deus está cuidando das minhas necessidades, amanhã Deus também cuidará. E Deus irá prover. Ele é provedor para a minha vida e para a sua vida, meus irmãos. E devemos nós focalizar a nossa vida nisso. O Senhor ordena a Abraão que vá até a terra de Moriá e lhe ofereça um sacrifício, o seu único filho Isaque, em Gênesis 22, 1 e 2. Esta figura que está colocada aí é só para dar um exemplo de que seria esse momento que Deus falou com Abraão. Vai lá no Moriá, apresenta o seu filho. E naquele exato momento tinha algo, Deus requerendo até de Abraão. E Abraão, como um homem obediente, foi lá e assim o fez, né? E Deus assim providenciou escape também. Vamos lá, vamos prosseguir, mas não é essa a nossa proposta aqui hoje. O negócio é Isaac e a crise. Mas Deus é o provedor, Ele sempre irá providenciar recursos em meio às crises. Fé em meio à dor. Olha, o Abraão tinha plena certeza que existia uma esperança em meio ao caos que os aguardava. São os momentos de crise que a fé faz a diferença nas atitudes tomadas. Olha, vou ler de novo. Esse slide fica aí um pouquinho só para você exatamente refletir sobre isso. Abraão tinha plena certeza, fé, de que existia uma esperança em meio ao caos. Qual era o caos? Deus havia falado com ele: ô Abraão, vai lá no Moriá e oferece Isaac. Olha que caos que é isso. Ele imediatamente, como obediente, como servo de Deus, foi e obedeceu. Juntou lá o jumento, colocou a lenha, juntou mais uns 2 servos, não falha a memória, chamou Isaac, vamos para Moriá. O que nós vamos fazer? Nós vamos sacrificar. Num dado momento, Isaac fala assim: Senhor, pai, eu estou carregando até a lenha. Você está vendo até a figura aí, estou carregando até a lenha, mas cadê o cordeiro? Aí ele fala: Deus proverá. Irmão, acredita no Deus provedor. São momentos de crise que nós temos que ter fé. Ter fé é acreditar, irmão, mesmo que não está vendo, mas acreditar no que já está acontecendo. E ele acreditou. A fé dele não foi abalado por isso que Deus havia pedido a ele. É importante destacarmos que em meio ao caos, ao meio à dor, a meio a possível perda, a gente precisa ter fé, irmão. A fé não pode ser abalada pela dor. A fé não pode ser abalada pela angústia. A fé não pode ser abalada pela possível perda. Não pode.
Não pode abalar a tua fé por isso, a gente tem que prosseguir. Olha o que Deus disse a Abraão. E não vem com essa história de que Deus é egoísta, que Deus estava pedindo. Irmão, preste bem atenção. Você não é dono da vida, nem da sua vida você é dono. Eu não sou dono nem da minha vida. Quem é dono da nossa vida é Deus. Não sai desse pensamento de que Deus é egoísta. Deus deu homem não, é. Deus deu homem como eu e você, nós que somos egoístas. Deus não. Deus não tem esse sentimento humano. Quem tem isso somos nós, que somos pecadores. Tira isso da sua cabeça, que é uma coisa demoníaca, para justamente levar para a incredulidade, para distanciar você de Deus. Deus não é isso. Deus, quando fala, ou Deus quando pede alguma coisa, Ele tem o objetivo de ensinar você. Lembra lá do slide da pedagogia de Deus? O objetivo no final de tudo é ensinar. Quando Deus fala com Abraão, Ele estava ensinando a Abraão algo. Ele amava tanto Isaac, que dado um momento Deus está falando com ele, olha, vamos ver se você me ama mesmo. E no caso não era para Deus ver, é para Abraão ver, porque Deus sabe o amanhã, irmão. Não vem com essa história que Deus precisava de ver, não. Deus sabe do amanhã, o negócio sou eu e é você. Glórias a Jesus. Vamos prosseguir aqui, na revista de professor, tem algo que foi colocado nas letras azuis do professor, que é muito importante, eu vou aqui destacar com vocês. Segundo Gordon, conforme veremos, longe de estar incentivando Abraão a sacrificar o próprio filho, o Senhor estava mostrando a ele, bem como toda a humanidade, que sacrifícios humanos nunca seriam necessários, nunca foram ordenados por Deus. Na verdade, o sacrifício humano era um terrível costume pagão, adotado no culto babilônico, ainda hoje em algumas regiões da África, da Índia. Mães pagãs jogam filhos para animais selvagens. Olha que coisa terrível, hein? Pleno século 21. Ou dentro de rios, em vã esperança de que a oferta aplaque a ira de seus deuses. Tais deuses são, na verdade, demônios. 1 Coríntios 10, 20, procura lá depois. Olha, na verdade aqui Deus, como eu disse, como está lá no slide, vamos voltar a esse slide da pedagogia de Deus. Pedagogia de Deus, vou deixar aqui, vou voltar a esse slide da pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus, ele tem sempre a forma de ensinar. Quando Deus fala com Abraão, fala para poder ir lá imolar ou sacrificar, ele tinha objetividade de ensinar algo a Abraão. Primeiro aqui estava ensinando a Abraão que aquilo que ele estava rodeado, e inclusive ele estava até acostumado com isso também, que ele já vinha de uma cultura babilônica, ou dos caldeus, é nessa região mesmo, dessa cultura de sacrifício de pessoas, de seres humanos. Então ele já tinha isso também até na cabeça. E Deus diz para ele, eu sou um Deus diferente do que você estava acostumado há 30, 40 anos atrás, ou 50, ou 70 anos atrás. Sou diferente desse Deus que você estava acostumado, te chamei para algo diferente. Eu não preciso de sacrifício humano, eu preciso de obediência, como você já está obedecendo. E Deus, ao mesmo tempo, também está ensinando essa pedagogia que eu deixei esse slide até para você visualizar isso, está ensinando que para a humanidade que o sacrifício humano, morrer alguém para alguém, não vai valer de nada. Quem morreu para resgatar a gente é Jesus Cristo, que é diferente. Mostra exatamente que para Abraão, que Deus não aceita sacrifício humano, que logo depois tem o cordeiro em cima dessa situação. Deus prepara exatamente o cordeiro, Jesus é o cordeiro para substituir. E quando Deus fala e quando Deus usa essa pedagogia para nos ensinar que sacrifício humano não são necessários, matar alguém, ser humano, para poder salvar alguém não é necessário, e Deus não aceita. Deus não quer isso. Então Deus estava ensinando a Abraão que não aceita isso. E Deus estava ensinando para a humanidade, para nós crentes, que não aceita isso e nem quer isso. Glória a Deus. Vamos prosseguir então. Voltando lá
Voltando lá em meio, vamos agora aqui, a fé faz a diferença, como já falamos, né? 1.3, vamos para 1.3, o tempo já está bastante adiantado, né? Graças a Deus a palavra de Deus é muito rica, né? A gente vai falando e Deus vai dando ensinamentos para a gente. 1.3, Isaac conheceu o Deus da provisão. A resposta de Abraão neste momento foi uma das maiores provas de fé que as Escrituras mencionam. Gênesis 22:8. Diante da ação do Senhor em providenciar um cordeiro, Isaac foi impulsionado a ter uma confiança extrema no Senhor. Vamos aqui em Gênesis 22:8. Abre a Bíblia lá, por favor. Gênesis 22:8. Vamos fazer a leitura desse texto bíblico, que é através desta pedagogia de Deus, para nós aprendermos o que Deus está nos ensinando através dessa pedagogia. Gênesis 22, versículo de número 8, diz assim: Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Olha o que aconteceu, irmãos. Olha o que aconteceu. Isaac pergunta: cadê o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá. Glória a Deus. Só ele sabia que Isaac, que era a princípio na cabeça dele, que a princípio era aquele que queria ser imolado, ser queimado. Somente ele sabia. Mas ele, com o coração apertado, ele com a visão de que Deus, com a palavra que Deus havia falado para ele, ele fala ainda: Deus proverá o cordeiro. Presta atenção, olha o que Deus está ensinando. Ele sabia do que Deus havia pedido, ele tinha ciência do que Deus havia pedido, ele estava agindo dentro do pedido de Deus, ele estava na direção que Deus havia dado para Moriá. Quando ele é questionado pelo filho, ele fala: Deus proverá o cordeiro. O que aconteceu? Quando ele amarra, quando ele prepara para imolar, o que aconteceu? Deus fala com ele: não faça tal coisa contra o teu filho, sei que tu me amas, não faça tal coisa. O que aconteceu? O cordeiro que ele havia falado no versículo 8 estava lá. Deus providenciou, irmão, preste atenção nisso, no que Deus está te ensinando, a mim e a você. Aquilo que ele havia falado lá no início da caminhada, subindo o monte, ele e o filho carregando a lenha, ele com o cutelo, com o machado ou com a faca, para poder imolar e depois tacar fogo, e dizendo: aqui tem fogo. Irmão, quando ele estava começando, quando ele estava chegando, quando ele estava indo, já no monte, chegando no monte, subindo o monte, irmão, ele é questionado e ele responde: Deus para si proverá o cordeiro. O que é que Deus fez? Providenciou, diz para ele: não faça tal coisa. Aleluia, aleluia, glórias a Jesus. Olha, quando eles ali chegaram e apanhou a faca a imolar seu filho, no versículo 10, Abraão estendeu a mão, apanhou a faca para imolar o seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Versículo 10 e 11, estou lendo 22 de Gênesis. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Isso é uma coisa também interessante. 12, não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhe faça nada. Agora bem sei que temes a Deus, o amor superior, lhe amava mais a Deus. Porquanto não me negaste o teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Verso 8 ele fala, e o verso
13 acontece. Quando você obedece, Deus providencia. Quando você obedece, Deus é o provedor. E aqui entendemos isso. Agora, Isaac também, ele havia tido essa experiência. Colocou ele no altar, amarrou ele para isso, levantou o cutelo para isso, e ele calado. Então ele, além de presenciar, ele viu, claro que seus batimentos cardíacos foram lá em cima, pressão com certeza ainda que era jovem, mas foi lá em cima também, mas ele presenciou isso, e viu com seus próprios olhos Deus falar com o pai dele, para o pai dele não fazer nada a ele, e que aquilo que o pai dele havia dito no início da subida do monte aconteceu. Tinha o cordeiro que Deus havia colocado lá para substituir ele. Glórias a Jesus. Irmão, se você obedece, Deus é o provedor, mas quem tem que falar isso é você. Irmão, põe na cabeça o que Abraão estava falando com Isaac. Isaac pergunta: cadê o cordeiro? E Abraão fala: Deus para si providenciará o cordeiro. Deus para si providenciará o cordeiro. Deus para si providenciará o cordeiro. Já imaginou se ele ficasse lá: ah, coitado de mim, que Deus é injusto, que Deus é ingrato, que Deus é orgulhoso, que Deus é egoísta, querendo o meu filho. Mas já imaginou se Abraão entrasse nessa linha? Já imaginou? Não é que nós não teríamos Jesus que não iria terminar esta promessa lá em Gênesis 3,15 por causa de um que falhou. Não seria isso não, teria Jesus da mesma forma, só que não estaria arrolado nessa história Abraão. Aí que está a grande questão. Ele não estaria, e eu hoje não estaria falando dele, não estaria relato dele aqui na Bíblia, não estaria. Mas por causa da obediência, da fé, olha a fé dele: Deus para si proverá, irmão, em meio à crise, Deus é o provedor. Coloca isso no seu coração. Glórias a Jesus. A gente empolga, né? Jesus é bom. Glória a Deus. Vamos lá, vamos para o tópico 2. Tópico 2. Antes do tópico 2, tem algo interessante aqui também. Deixa antes do tópico 2. Que eu preciso aqui também falar, que está na revista, está na sua revista aí. Abraão não permitiu que a sua fé titubeasse diante da maior provação da sua vida. Aí que é questão. Em maior provação da sua vida, sua fé não pode titubear, não pode apagar, não pode duvidar, não pode terminar, não pode esvair, desfalecer. A tua fé não pode, meu irmão, em meio a grande provação você tem que acreditar. Voltamos ao versículo 8, Abraão acreditou. Com sua atitude, ensinou a Isaac que eles serviam a um Deus provedor. Ou seja, nós estamos falando aqui que Isaac, em meio à crise, através dele ele consegue superar lá a crise, tem fome, mas consegue prosperar. Mas ele havia aprendido isso do seu pai. O próprio pai havia falado que Deus iria providenciar e Deus providenciou. Ele mesmo era um exemplo disso e tinha sofrido isso na própria pele. Então ele, na verdade, estava cumprindo com aquilo que ele havia aprendido do seu próprio pai. Vamos agora no tópico 2. A crise chega agora para Isaac. Isaac casa com Rebeca depois da morte do seu pai Abraão. Deus cura a esterilidade da sua esposa. Olha o que Deus faz: esterilidade de Sara, esterilidade de Rebeca. No final de toda essa história, Deus cumpre com a sua promessa. Não é esse momento, não é esse mérito também que queremos entrar. Mas vamos aqui no texto, vamos aqui para o slide. Isaac vai para Gerar por causa da fome. Promessas em tempos de crise. Havia fome na terra. A crise estava instalada, mas os céus não estavam e não estarão jamais em crise. O Senhor apareceu a Isaac, renovou-lhe as promessas
que haviam sido feitas a seu pai, mesmo em tempos de escassez. O filho da promessa ouve a voz de Deus que lhe assegura: serei contigo e te abençoarei. Irmão, se Deus está dizendo que Ele está comigo e me vai me abençoar, o que me compete a fazer? Acreditar. Deus fala com você, Deus está te dizendo que em tempo de crise Ele vai te ajudar, você vai superar, e muitas das vezes as pessoas ficam achando que é coitadinho. Não é coitado de mim, a igreja não me vê, Deus esqueceu de mim. Irmão, sai disso. Em nome de Jesus, tira isso da sua cabeça. As adversidades são iguais para todos. Abraão sofreu adversidade, Isaac sofreu adversidade, outros mais sofreram adversidade, e você nem é melhor e nem pior do que ninguém não, é. São duas palavras que a gente precisa destacar bastante aqui. Eu não sou pior e nem sou melhor do que ninguém não, é. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas nós precisamos de continuar acreditando, tendo fé em Deus. A crise chegou para Isaac, mas a promessa continuou de pé. Glória a Deus, aleluia. A promessa continuou de pé, condicionada à fé. Condicionada à fé. Se não tiver condicionada à fé, e tem aí uns escritores, uns poetas, vamos falar essa palavra, autor de louvor, de hino, irmão, que não condiz com os ensinamentos da Bíblia. É até bonita a composição, é até bonita a harmonia musical, mas não condiz com a Bíblia, meu irmão. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a proposta da Bíblia, com os ensinamentos da Bíblia, e não aquilo que é preceito meramente humano. Irmão, a promessa de Deus na minha vida se cumpre se eu permanecer fiel nos caminhos, obediente. Senão, eu perco. Senão, eu perco. E não vamos ver isso daqui logo nas próximas lições. Deixa eu ver qual lição a gente vai estar estudando sobre isso. Deixa eu até olhar aqui, tem interessante. Qual a lição que a gente vai estar estudando sobre isso? É importante nós dizermos a respeito disso, porque nós vamos enfrentar, nós vamos aprender um dado momento, que não estou encontrando aqui, não vou perder tempo também. Que um dado momento, a Bíblia nos ensina, filho de Isaac, eu queria mostrar isso aqui, mas vou perder tempo ficar procurando. Filho de Isaac, teve dois, um perdeu. Mas um perdeu, ele perdeu, mas Deus havia falado que ele não iria ser não, irmão, pelo amor de Deus, lê Bíblia, assim está escrito lá, mas não é porque Deus havia dito, decidido, não entra nessa história de decisão por Deus não, quando Deus fala é porque Ele já sabe o que vai acontecer, e Ele fala o acontecimento que vai futuramente acontecer, não por decisão dEle, é porque Ele já sabe que isso vai ocorrer, Ele antecipa a fala e mostra do que vai ocorrer. Esaú, ele perdeu a primogenitura, perdeu por nada. Então, se você permanecer fiel, Deus há de cumprir as suas promessas. Vamos lá, que o tempo é bem escasso, né? Vivendo este novo momento como o pai de Esaú e de Jacó. Gênesis 25, 19, 23, não vou ler, lê lá depois, por favor. 2.1, vamos lá. 2.1. Deus te faz prosperar em meio às crises. Deus faz você prosperar em meio às crises. Irmão, pega essa palavra e vai lutar, ué. Vai cavar poço. Vai cavar poço que os filisteus enterraram, soterraram, entupiram. Vai cavar poço, irmão. Se você ficar esperando a água brotar da terra, irmão, não vai não. Quem tem que cavar poço é você, ué. Glórias a Jesus. Todos nós, vamos no slide aí, todos nós passaremos por momentos de abundância e também por algum tempo de crise relacionada à escassez.
todos nós. Ninguém é pior e ninguém é melhor. Fico com essas duas palavras. Eu não sou pior e também não sou melhor. Nenhum de nós. Todos nós sofremos escassez e sofremos um momento de abundância também que temos. Sei estar abatido, olha o que Paulo ensina, hein? Sei também ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Filipenses 4:12, irmãos, claro que mereceria aqui uma escola dominical com esse texto, que é uma riqueza impressionante. Mas vamos aqui, nós entendemos o que Paulo está dizendo. Sei estar abatido, ou sei não ter. Sei em um dado momento até ter uma marca, como ele foi padecer e muito, apanhou, muitas das vezes. Sei também ter abundância, ter certas coisas, ou seja, se ele não tem, ele continua crente. Se ele tem, ele continua crente. Irmão, tem gente que não tem e desvia. E tem gente que tem que desvia também. Olha que dois parâmetros são discrepantes uns dos outros, são divergentes uns dos outros, são longe uns dos outros. Tem gente porque perdeu alguma coisa, desvia. Tem gente porque ganhou alguma coisinha, também desvia. Irmão, pelo amor de Deus, a nossa vida tem que estar em Cristo. Paulo está dizendo, sei ser abatido, sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto ter fartura, olha o slide aí, tanto ter a fartura, como a ter fome, a passar até alguns momentos de necessidade. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. É fácil isso? Não, irmão, todos os dois são extremos. Nem é fácil nem ter muita abundância. Também, se eu não souber administrar, irmão, é a armadilha da mesma forma. Tem que saber administrar. Então Paulo nos traz aqui a instrução de que ele tinha a maturidade de ter e não ter, de possuir e não possuir. Se eu tenho, isso não me domina, eu domino isso. Se eu não tenho, eu não acho que sou pior do que ninguém também não, eu domino isso. O negócio aqui é dominar, irmão. Você olha para Abraão, Isaac, Jacó, Paulo aqui, sai a gente acha herói. Ele não foi herói porque ele é melhor do que você, não é nada nisso, porque ele se esforçou, isso sim, se dedicou, não deixou nada abalar a tua fé, a tua comunhão com Deus. Meu Deus, vamos lá. 2.1, Deus te faz prosperar em meio às crises. Vivendo um momento de fome, o Senhor fala a Isaac para não partir para o Egito, mas para ficar em Gerar, pois aquela terra seria dele. Como está aí no mapa, aí nesse slide, justamente para você ver. Então ele sai de Canaã e vai lá para as terras dos filisteus, como está escrito em Gênesis 26, 2 e 3. Vamos prosseguir aqui. Deus dá o direcionamento. Vou continuar só com esses slides aqui, irmão, só para a gente ter uma ideia. Deus dá o direcionamento e fala para ele, vai para lá, ó, fica aqui. Não vai para o seu pai, não. O que aconteceu com o seu pai é só com ele, não é com você não, tá? Tem gente que acha o que acontece com um tem que acontecer com ele também. Não é assim não, meu irmão. Não é dessa forma não. Se hoje estou pastoreando a igreja, não quer dizer da forma que Deus usou os outros, que Deus vai me usar também, não é. Não é dessa forma não. Cada um tem Deus tem uma forma para cada um. E eu tenho que agir daquilo que Deus está dando a mim. Deus está dando a Isaac. Isaac, você não vai para Egito não. O seu pai foi, mas você não vai não. Mas por quê, né, irmão? Esse negócio de porquê, o quê, para onde, é coisa do inferno. Essa é a grande realidade. Isso nos leva a ser incrédulos. Tira isso da cabeça, irmão. Eu tenho que seguir a direção de Deus porque Ele é provedor. Glórias a Jesus. Deus te faz, vamos lá, Deus te faz prosperar em meio às crises. A bênção que estava sobre Abraão agora estaria sobre o seu filho, porque ele também estava obedecendo. Isaac, mesmo diante da fome, iria prosperar muitíssimo, enquanto alguns não tinham, ele tinha, por causa da obediência. Deus diz para onde ia, ele foi. Importante, olha a coisa importante, a bênção de Abraão foi transferida para Isaac, não pela hereditariedade em si, mas pela sua fidelidade a Deus. É muito importante isso. A promessa que Deus fez a Abraão
repercute em Isaac, não por causa da hereditariedade, mas por causa da fidelidade de Isaac, por causa do compromisso que ele também assumiu com Deus. Não é nada somente para o lado hereditário, não leva para esse lado também não. Isso é muito importante, nós compreendemos isso. Deus prometeu para o meu pai, agora vai se cumprir na minha vida. E você vive uma vida promíscua, uma vida de qualquer maneira, não vai cumprir nunca. Irmão, a promessa de Deus está condicionada. Qual é a condição? Fé, obediência, fidelidade. Está condicionada. Se eu não tiver isso, não cumpre. Não vai realizar. Depende de mim, depende de você. Vou ler de novo aqui, no slide. O slide é para você ver. A bênção de Abraão foi transferida para Isaac não pela hereditariedade em si, mas pela sua fidelidade a Deus. Seu caráter demonstrado em sua conduta agradou a Deus e ele prosperou espiritualmente. Seu caráter, uma coisa que no final aqui da aula que eu vou colocar aqui, que eu achei interessantíssimo, encontrei, achei maravilhoso. Seu caráter demonstrando a sua conduta agrada a Deus, demonstrou e isso agradou a Deus. Tomando decisões em meio às crises. 2.2. Deus foi bem claro, Isaac não deveria descer ao Egito, pois em Gerar seria abençoado. Irmão, se ele fosse para o Egito, lá a promessa não iria cumprir na vida dele, ele iria morrer de fome. Aonde Deus havia dito para ele ficar, é ali que seria a bênção dele. Tem gente que Deus está mandando ficar aqui e você vai para lá. E lá você vai morrer, irmão. Aí depois fica perguntando, por que Deus fez isso comigo? Deus não fez nada disso com você não. Quem faz alguma coisa ruim com a gente é a gente mesmo. Isaac também foi testado no quesito fé. Escolheu obedecer, permanecer em Gerar. A avaliação do cenário, 2.3. Era tempo de escassez de alimento e isso envolvia uma série de questões, empobrecimento, doenças, desequilíbrio emocional e entre outros. Em meio à crise, o texto bíblico nos mostra que a prosperidade divina outorgada a Isaac chamou a atenção dos filisteus. Irmãos, olha só, tem a imagem aí de um olho regalado, né? Justamente de que a crise tem esse lado. Um lado de desequilíbrio. A crise leva ao desequilíbrio se você não tiver fé. Desequilíbrio emocionalmente, desequilíbrio psicologicamente, desequilíbrio economicamente. A crise leva a tudo isso, a um desequilíbrio. Mas se você tiver fé, você vai estar equilibrado psicologicamente, você vai estar equilibrado economicamente, você vai estar equilibrado psicologicamente, se você tiver fé e acreditar nas promessas de Deus. 3. Tópico 3, prosperidade em tempo de crise. Prosperidade em tempo de crise. A Bíblia nos revela que aquele que obedece à voz do Senhor, assim como Isaac, prospera em meio às adversidades. A bênção do Senhor era a razão da prosperidade de Isaac em tempos de crise. Prosperidade em tempo de crise, irmão, como eu venho falando desde o início dessa aula, está condicionada à obediência, à fidelidade, à fé. Está condicionada a isso. Se você praticar isso, com certeza Deus irá te prosperar. E quando falamos de prosperidade aqui, não está relacionada a ser rico, está relacionada a viver bem com aquilo que tem. Graças a Deus, porque Deus está cuidando de mim e de você nos mínimos detalhes. A prosperidade em tempo de crise dependerá de nossa atitude, de sua atitude. Isaac nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar o braço. Deus promete abrir as janelas do céu, todavia devemos fazer a nossa parte. Deixa eu te mostrar outra coisa aqui. 3.2, as promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Quando Deus está conosco, as bênçãos dele nos acompanham, não importando onde estejamos. Apesar dos filisteus entulharem os seus poços, Isaac não se abateu, continuou cavando. Isaac perseverou. Aqui um ponto muito importante, que nós precisamos juntos aprender com essa pedagogia de Deus.
As promessas de Deus é uma fonte inesgotável, não termina. Porém, exige esforço. Exige esforço, irmão. Para mim ter as promessas de Deus a cumprir na minha vida, eu tenho que esforçar muito. Eu tenho que me esforçar em muito. Se eu não me esforçar, se eu não lutar, se eu não guerrear, eu não consigo, eu não terei as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Ela se cumpre na condição do meu esforço, do seu esforço. É a fonte inesgotável, mas depende de nós. Irmãos, o texto nos fala de que Isaac estava prosperando e o povo filisteu estava com inveja dele. Deixa eu te mostrar aqui um outro slide. Vai no 3.3, vou ficar entre o 3.2 e o 3.3, tá bem? Para justamente a gente aí ponderar do que a gente vai falarmos. Em Gênesis 26, conta exatamente a história da prosperidade de Isaac e da inveja dos filisteus. Ao mesmo tempo em que Isaac vai, os filisteus ficam atemorizados, perplexos, ficam invejosos por tudo aquilo que Deus está fazendo através de Isaac. Isaac vai lá e ele começa a desentulhar ou cavar novamente os poços que o próprio pai dele assim fez. Ele já sabia onde estava, foi lá e começa a desentulhar isso, cavar isso. E depois o que acontece? Os próprios filisteus, com inveja do que Deus estava fazendo na vida dele, vai lá e de novo entulha ele. Volta lá no slide 2. Olha, enche ele de pedra, enche ele de entulho, enche ele de terra, dizendo o seguinte: você está prosperando, mas não quero que você prospere. Você acha que Isaac, irmão, levantou a espada e foi lá para matar os filisteus? Não. Crente é diferente. Irmão, entre a paz e a razão, fica com a paz. Ele tinha razão de ir lá até guerrear com os filisteus. Peraí, rapaz, olha, eu estou cavando um poço aqui para me sobreviver, me manter minha família, manter meu rebanho, me continuar a minha vida. Aqui foi meu pai que cavucou isso aqui eu estou aqui, e vocês vêm cá e tudo. Ele poderia agir dessa razão, irmão. Entre a paz e a razão, fica com a paz. Olha que mensagem que Deus está falando com a gente. Tem crente que não. Ah, não, entulhou meu poço, agora vai ver comigo. Irmão, você não é filho do diabo não, você é filho de Deus. O que Isaac fez? Vai lá e cavou outro. O filisteu foi e entulhou um, encheu um de terra, encheu um de pedra. Ele foi lá e cavou outro. E os filisteus novamente, meu irmão, vai lá e entulha de novo. Entre a paz e a razão, e eu fico com a paz. Eu fico com a paz. Foi lá e entulhou de novo. Fechou de novo. O que ele faz? Cava de novo. Oh, aleluia. A palavra de Deus é pura, meu irmão. Põe a palavra de Deus no teu coração. Ele cava primeiro, vai e entulha. Já que entulhou, eu vou para outro então. Irmão, larga esse poço entulhado, vai para outro. Irmão, entre a paz e a razão, fica com a paz. Deus quer te prosperar, mas se você continuar na sua razão, Deus não vai te prosperar e nunca. Fica com a paz, vai lá e cava outra, irmão, dá trabalho. Cavar dá trabalho, desentulhar, é muito, muito trabalhoso, com certeza. Depois que você encontra a água, a água está limpinha, que de repente vem uns homens lá e puf, enche tudo de novo de terra, enche tudo de novo de pedra, perde todo o trabalho. Irmão, não olhe o seu trabalho, olha o que Deus tem para a sua vida e executa a paz, e Deus irá cumprir com as suas promessas. E a terceira vez ele foi lá e cavou de novo e deu tudo certinho, não deu? Tudo certinho. Olha, aí jorrou água para ele e as promessas de Deus cumprindo na vida dele. Irmão, eu já vou caminhar aqui para a conclusão, e é essa frase aqui que eu queria. Justamente isso, voltando lá no 3.2 e 3.3. A nossa prosperidade não depende somente de Deus, mas também de nós mesmos. Olha essa frase aí de um pensador. Você precisa mudar suas atitudes para transformar seu caráter. Você precisa mudar as suas atitudes para transformar o seu caráter. Eu vou deixar esse slide aí para você ficar lendo aí. Eu tenho que mudar as minhas atitudes para o meu caráter ser transformado, senão eu vou continuar a mesma pessoa. Se eu era briguento, eu continuo briguento, se eu não mudar essa atitude. Quem muda isso é a gente, irmão, não é Deus não.
As promessas de Deus, o papel de Deus é cumprir e fazer com aquilo que é impossível. Nosso papel é acreditar no que Deus pode fazer e obedecer o que Ele está direcionando. Aí sim Deus irá cumprir com as suas promessas em nossas vidas. Para alcançarmos as bênçãos de Deus, é necessário tomarmos a atitude de cavar poços e desobstruir os entulhos para usufruir as promessas de Deus. Mas está entulhando, pastor, vai lá e desentulha outro. E as promessas de Deus há de se cumprir na nossa vida. As promessas de Deus estão condicionadas à nossa ação e à nossa atitude. Em tempo de crise, nós iremos prosperar. Em tempo de adversidade, nós iremos guerrear. Em tempo de batalha, nós iremos para a batalha e nós iremos acreditar que Deus irá fazer. Se alguém está entulhando o nosso poço, cava outro. Entre a paz e a razão, fica com a paz. E volta com a frase desse pensador, Isaac. Você precisa mudar suas atitudes para transformar o seu caráter. Glórias a Jesus. Para me terminar aqui agora, lições do caráter de Isaac. Um caráter resiliente. Após perder a posse de 2 poços, Isaac não desistiu, mais do que resistente, ele foi resiliente. Soube enfrentar as oposições sem se exasperar. Soube praticar longanimidade, como está escrito em Gálatas 5:22, continuou mandando abrir poços, e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Era o poço do alargamento concedido por Deus. Lições do caráter de Isaac, volta lá na conclusão, dizendo exatamente isso. Se eu mudar as minhas atitudes, preciso mudar as minhas atitudes para transformar meu caráter, mudar a atitude para transformar meu caráter. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Tenho certeza que Deus nos ensinou através da lição de hoje, prosperando em meio à crise. Próximo domingo, se Deus assim permitir, vamos estar estudando a lição número 2, as adversidades gerando oportunidades. A gente tem que aproveitar, irmãos, no sentido de ser meramente oportunista porque alguém está quebrando e quebrar mais ele. Não é nada nesse sentido, mas saber aproveitar as oportunidades com decência, com maturidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos, nesse momento, estar cantando mais um hino aqui da nossa harpa cristã. Logo depois eu estarei voltando para nós terminarmos aqui a Escola Bíblica Dominical nesse domingo que Deus nos deu esta alegria de estarmos estudando aqui juntos. Deus assim nos guarde e nos conduz dia após dia. Lembrando a você, logo mais, às 19 horas, culto aqui nos canais da igreja, e Deus tem uma boa palavra para o teu coração, uma mensagem para você. Te aguardo aqui em nome de Jesus. Vamos orar para encerrarmos. Deus, obrigado por esse momento, te adoramos por esta mensagem, te glorificamos por iniciarmos esse trimestre, aprendendo da tua boa e preciosa palavra. Muito obrigado por tudo isso. Te adoramos, meu Deus, que os teus ensinamentos estejam em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós juntos. Amém. A paz do Senhor, igreja. Deus vos abençoe.